Curitiba, 2 de maio de 2016, na sede da Força Tarefa do Ministério Público Federal, comparece espontaneamente o senhor Ivo Duvoar Sarski Filho, documento de identificação CREA 30110D. O senhor Ivo se faz na minha presença, Procurador da República Robert Pozobon e também Procurador da República Júlio Carlos Mota Noronha. Senhor Ivo, o senhor afirmou ter interesse de prestar depoimento sobre fatos que repercutem na Operação Lava Jato. Nós gostaríamos de saber se o senhor gostaria de prestar esse depoimento, essas declarações em que condição, né? Nós advertimos o senhor sobre as possibilidades de depor como testemunha, sobre a existência do Instituto da Colaboração. Qual que é a sua intenção, senhor Ivo? Meu comparecimento aqui foi espontâneo, eu vim na condição de testemunha. Eu acredito nessas 10 medidas que vocês estão colocaram aí, eu também assinei como 10 medidas de combate à corrupção. Então eu acho que são ações de cidadania. Eu presenciei uma série de atos que eu considero irregulares, né? Eu participei de algumas gestões nesses projetos na área de óleo e gás e vi coisas que realmente que eu considero irregulares. Fiz, na época, os meus depoimentos, fui punido, inclusive, internamente pela empresa por conta dessa falta de alinhamento com a visão de cima. E eu acho que agora, né, chegado o momento nessa operação em que está se passando o Brasil a limpo, eu considero importante até dar essa declaração, ajudar, na realidade, a Força Tarefa para identificar esse tipo de mecanismos e que possam, na realidade, sanear de uma vez por todas, né? O Brasil vem sangrando, nós como cidadãos aí estamos sofrendo violentamente, né? O Brasil está realmente inaceitável, né? Então, eu trago alguns fatos, né, e algumas peças desse mosaico que possa ajudar aí a Força Tarefa a montar o grande mosaico e tentar desarmar isso para o futuro, né? Perfeito. Então, senhor Ivo, por dever legal, nós advertimos, então, agradecemos a sua pronta colaboração e advertimos que o senhor irá prestar esse depoimento, então, na condição de testemunha, e nessa condição o senhor está obrigado a dizer a verdade sobre as penas da lei. Eu peço que o senhor também fique completamente à vontade, acaso seja questionado sobre um fato que repute poder prejudicá-lo, poder incriminá-lo, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu gostaria também de adverti-lo que esse ato ele vai ser registrado, conforme conversamos anteriormente, no registro audiovisual, e o depoimento seguirá em seguida com um termo, mas todo o ato será registrado sob essa forma, para que seja um depoimento que flua melhor, né, sem prejudicialidade de ser reduzido a termo posteriormente. Então, feitas essas advertências iniciais, nós gostaríamos de indagá-lo especificamente sobre suas atividades na OSX, mais especificamente no que diz respeito à participação da OSX num consórcio com a Mendes Júnior, o chamado Consórcio Integra, que foi contratado pela Petrobras. Nós gostaríamos que o senhor, tanto quanto possível, fizesse um breve resumo sobre seus cargos, sua posição nesse contexto. Ok, eu entrei na OSX, né, em 15 de junho de 2012, na condição de gerente executivo da construção do estaleiro da OSX no Açu, no município de Açu. Então, eu sou um especialista em construção naval, sou engenheiro naval com mestrado, e a minha área de competência é a área de construção. Construir o estaleiro, as obras de implantação do estaleiro, e preparar o estaleiro para construir os FPSOs nos contratos para a OGX. Ao chegar na OSX, o estaleiro já estava, as obras de terraplanagem estavam começando, e então eu passei a maior parte do meu tempo lá no município do Açu, e posteriormente, com uma mexida na estrutura da OSX no Rio de Janeiro, eu fui reconhecido como um potencial e levado do Açu
para o Rio de Janeiro, onde eu assumi outras funções. Desculpa interrompê-lo, só para contextualizarmos, qual foi esse período? Em 2013, em junho de 2013, eu assumi a função de diretor da OSX em substituição ao diretor Danilo Batista, o qual havia na época substituído o Musa, também diretor da OSX, que acabou indo para a Sete Brasil. Então, eu substituí o Danilo nesse período, e eram minhas atribuições como diretor da OSX, fazer a gestão de todo o estaleiro, né, e as obras do estaleiro, as obras da construção das plataformas que estavam em andamento, e também substituí-lo na condição de administrador da OSX junto à Integra. A Integra era um consórcio, era uma empresa nova formada pela construtora Mendes Júnior e a OSX para construir as obras de integração da P67 e P70. Eram duas plataformas, dois FPSOs, que a Petrobras adjudicou a Mendes Júnior e a OSX. No início, antes da Integra ser constituída, esse contrato foi firmado com a Petrobras diretamente com a OSX e com a Mendes Júnior. Então, por 3 ou 4 meses, houve faturamento direto da OSX e da Mendes Júnior contra a Petrobras. No meio do caminho, a Mendes e a OSX formaram essa empresa nova. Ela então pegou a parte residual do contrato e ela foi considerada como chamam um SPE, um Special Purpose Entity, que seria uma entidade de propósito específico para a construção dessas obras de integração. Então, eu substituí já o Danilo nessa condição. A maior parte dos contratos já haviam sido firmados, já estamos aí em meados de 2013, e então a minha atribuição era assinar, aprovar as faturas. A grande maioria dos contratos já havia sido firmada. E só para que nós entendamos, essa SPE que o senhor assumiu em lugar do Danilo Batista, ela tinha... o senhor passou a ser o representante da OSX nela e ela tinha também um representante da Mendes Júnior? Sim, o representante da Mendes Júnior é o Luiz Cláudio, que é um engenheiro que acompanhou esse contrato desde o início. O nome dele chama-se Luiz Cláudio Machado Ribeiro, é o diretor comercial e industrial da Mendes Júnior, da construtora Mendes Júnior. Ele acompanhou esse contrato desde o início. Então, embora dentro da OSX houvesse uma mudança do Musa, Danilo e eu, do lado da Mendes Júnior sempre foi o Luiz Cláudio, desde o início. Perfeitamente. Inclusive, quando o senhor já assumiu, ele ainda era responsável por esse contrato. Exatamente, Certo. E aí, o senhor mencionou que já havia uma série de contratos já pactuados. Como é que foi essa assunção dessas funções, senhor Ivo? No contrato da Integra, a Mendes Júnior, ela ocupava a função de líder do consórcio. Ela tinha 51% e a Mendes Júnior e a OSX 49%. Nós da OSX cedíamos a área e preparávamos o estaleiro, e a liderança e a interface, que era a coisa mais importante, politicamente, toda a interface com a Petrobras, era a Mendes Júnior que fazia esse papel, né, especificamente o Luiz Cláudio, com 51%. E a mecânica era a seguinte, né, os faturamentos e contratos com fornecedores era feito, então, depois que foi constituída a Integra, feito pela própria Integra, e era assinado por duas pessoas, o representante da Mendes e pela OSX. Então, no meu caso, especificamente quando eu assumi, praticamente 95% dos contratos já tinham sido assinados. Então, nós estamos falando de aprovações regulares de faturas. Né? Foi quando começaram a acontecer algumas faturas estranhas, digamos assim, e que eu questionei e realmente começaram a ver que havia uma série de desvios das funções. O que o senhor identificou, senhor Ivo, nessa questão das faturas? Havia, na realidade, a empresa, né, a OSX e a Mendes Júnior, tinha uma estrutura própria, né, quer dizer, tinham
uma gestão de engenharia, suprimento, etc. Então, haviam contratos que foram firmados de prestação de serviço, de suprimento, outsourcing, que seriam aquisição, que eram absolutamente desnecessários. Você estava contratando uma consultoria, pagando uma fortuna por coisas que a própria OSX e a Mendes Júnior poderiam executar sem precisar terceirizar. Esse tipo de indagação, ao receber essas faturas para aprovar, para validar como integra, ou seja, como assinatura da OSX, eu passei a questionar e fui buscar explicações. Dentro da casa, né, foi o caso aí, no caso da Isolux, a Veolia e outras, foram contratos que me pareciam bastante estranhos, né, em termos da natureza e de valor também. Só para a gente detalhar um pouco mais então, quando o senhor se deparou com esses contratos de suprimentos, contratos de prestação de serviços, o senhor viu que a própria Integra poderia efetuar. O senhor identificou, então, o senhor mencionou algumas empresas. Quais seriam essas empresas que o senhor... A empresa Isolux, o que me chamou a primeira atenção de cara foi a Isolux e Tecna. São duas empresas que pertencem ao mesmo grupo, que estava sendo usado claramente, depois ficou visto que é uma empresa de fachada, em que eles eram um mero captador, captador na realidade da propina, né? Colocando lá com o Luiz Cláudio sobre a origem desse contrato, né? Me foi colocado para não mexer nesse tipo de assunto, porque ele foi objeto de uma negociação logo no início do contrato, lá atrás, foi uma condição básica para conseguir a adjudicação desse contrato para o OSX e para a Mendes Júnior. Na verdade, era um pagamento carimbado para o José Dirceu, então, e a estrutura do José Dirceu. Então, não pagar a técnica Isolux era, na realidade, ferir um acordo que foi feito lá na origem. Esse acordo era um acordo... o senhor conversou sobre isso com o Luiz Cláudio? O senhor procurou... Eu comecei inicialmente com o Luiz Cláudio, também na saída lá com o Danilo Batista, que foi o meu predecessor dentro da Integra, né? Porque foi um contrato assinado por eles. Eu acredito que quem tenha celebrado esse contrato lá atrás, na época com o Luiz Cláudio, foi o Musa, pode ser confirmado pelo Musa. E em duas situações em discussão lá com o Ike Batista, eu coloquei que haviam coisas estranhas lá embaixo, né? Quer dizer, lá embaixo, né? Eu estava lá no 13º andar, o Ike estava no topo lá do Hotel Serrador, lá da EBX, e dizia que tinham contratos que eu não me sentia muito confortável, porque eu não entendia qual a razão. E o Ike, nas duas situações, me falou que isso aí fez parte das negociações, para ficar tranquilo e só dar seguimento nos pagamentos. O senhor especificamente falou com o Ike sobre esse contrato da Tecna Isolux? Eu falei especificamente da técnica Isolux, que era o que mais me chamou a atenção, porque numa das negociações que a Mendes Júnior estava tendo lá, o Luiz Cláudio com eles, eu fui chamado porque havia uma interpretação sobre valores de impostos, que a Isolux queria receber o valor total e a Mendes Júnior queria descontar imposto. Aquilo é uma situação meio surrealista, porque nós estamos falando de propinas altas, de valores altos, e que estava sendo questionado se paga o imposto por dentro ou por fora. Quando eu então falei com esses representantes da técnica Isolux na reunião, aquilo me chamou a atenção porque eu vi fisicamente na minha frente um bando são argentinos ou uruguaios lá, cobrando, né, que a gente cumprisse o acordo, senão eles iriam denunciar lá, fazer as ações lá nas origens. Quer dizer, a ameaça seria tipo, vou falar com o Zé Dirceu que vocês não estão cumprindo e isso vai dificultar a vida de vocês. Então, isso aí, como eu assisti essa reunião e tenho e-mails aí documentando o que foi tratado, eu me senti que aquele negócio era, na primeira oportunidade eu comentei com o Ike, e o Ike falou para ficar, que aquilo faz parte para não mexer, honrar o que tinha sido feito, pagar com os impostos inclusos e tudo. Uhum.
O senhor recorda com quais representantes da Isolux e Tecna que o senhor conversou? Esses que falaram sobre o desconto dos impostos? O Tachar, que é o nome dele. Eu tenho um e-mail que eu vou colocar aqui nos autos do meu depoimento. Eu trouxe aqui, vou colocar com um copo aí para oferecer para a Operação Lava Jato, e do qual ele está endereçado ao Luiz Cláudio e eu sou copiado. Então, esse é um documento que está na minha máquina, eu estou colocando à disposição. E eu acredito que se vocês fizerem uma devassa no servidor da Integra, vocês vão ver não só esse caso, mas outros, porque o mecanismo de repasse dessas verbas, digamos assim, ele era feito, digamos, de certa forma, talvez no caixa 1, né? Se você imaginar que você fatura, você da Integra fatura contra a Petrobras e repassa esse dinheiro pagando imposto disfarçadamente como propina para um contrato de prestação de serviços que nunca aconteceu, né? Nesse contrato da Isolux Tecna, eles se propunham a fazer um outsourcing de equipamentos e serviços para a Integra, mas quem fazia isso mesmo era a própria Integra. Eles simplesmente só davam uma roupagem e faziam uma fatura de cobertura. Então, até que eu ia lhe perguntar, o senhor sabe que esses serviços, ou se esses serviços foram de fato prestados ou não? Não, eu tenho certeza absoluta que não foram, porque se nós pegarmos, se vocês forem lá e pegar a cópia dos contratos e as faturas que estão na contabilidade, vocês vão ver uns relatórios anexados na fatura, e esses relatórios foram preparados pela própria Integra. É simplesmente colocado a folha de rosto como Tecna e faturado de volta. Então, era um esquema sofisticado, na realidade, de dar uma roupagem legal em cima de um serviço que não foi executado. Certo. Além do senhor ter esse conhecimento, o senhor de fato questionou as pessoas que o antecederam a respeito desse contrato? Exatamente, eu questionei o Danilo e questionei o próprio Luiz Cláudio, que permanentemente ele presenciou e negociou como diretor comercial da Mendes Júnior esse contrato lá na origem. Então, sempre foi me dado o conforto de que aquilo era um pedágio que tinha que ser pago, senão não ganhava o contrato. Na época, a Petrobras, o Zé Dirceu ainda tinha uma força significativa. A Petrobras tinha aqueles 8 replicantes, eram 8 cascos que foram fabricados na Ecovix, teoricamente na Ecovix, e precisava negociar os 8 FPSOs, que seria a parte mais cara, digamos assim, do FPSO, que é a construção dos módulos e integrar. Então, esses trabalhos de integração, no caso específico da Mendes Júnior com a SX, eram 2 FPSOs, mas na verdade são 6. Então, era uma indústria sofisticada, robusta e bem forrada e bem arquitetada, feita lá atrás. Então, o mecanismo era esse aí, de pagamento através de prestador de serviço. O senhor disse que nessa posição de diretor, né, de administrador pela OSX do consórcio Integra, o senhor entrou em junho de 13. Isso. O senhor lá permaneceu até quando? Eu fiquei até a posição, até a saída da OSX, que foi em 14 de outubro de 2014. 14 de outubro de 2014. Isso, exatamente. E nesse período todo, de junho de 2013 a outubro de 2014, houve pagamento do consórcio Integra para a Isolux? Houveram pagamentos. Eram pagamentos mensais? Pagamentos mensais. Durante todo o período havia esse pagamento? Sempre houve para ele e para os outros, porque você tem o esquema, normalmente, né, em termos de obra de engenharia, você faz pagamento mensal por avanço físico. Então você bota dentro desse mesmo mecanismo normal de pagamento de avanço físico de obra, coisas sadias e coisas não sadias. Nesse caso, o pagamento da propina estava atrelado a esse esquema de prestação de serviço. Agora, na discussão com o Danilo, como houve, antes de ser constituída a Integra, houve faturamentos diretos da OSX contra a Petrobras e da Mendes Júnior contra a Petrobras, eu imagino que nessa primeira etapa, lá no início, houveram os grandes desvios, porque ali a turma aí tinha, pelo menos pelo que eu ouvi falar dos outros diretores, eles queriam receber antecipado toda a comissão. Então, se for feita uma auditoria
nos números que foram, quanto de receita a OSX e a Mendes Júnior faturaram diretamente a Petrobras, no caso é Tupi-Guará, são duas empresas no exterior, eu acredito que ali vai ficar, assim, eu desconheço, não tive acesso, mas eu acredito que ali vai ficar mais evidente ainda essa questão. Isso foi relatado ao senhor pelo Danilo? Foi revelado para mim pelo Danilo de que a Integra foi constituída depois de já terem sido feitos faturamentos diretos lá atrás da Petrobras pela OSX diretamente e pela Mendes Júnior diretamente. Então, esse esquema, assim, é totalmente impossível dizer que o Eike Batista desconhecesse qualquer que seja esse mecanismo, porque até para comprar um prego dentro do estaleiro, ele participa, a estratégia dele, ele monta essa entrada da Mendes Júnior ou dessas obras da Petrobras. Era o primeiro grande cliente, além da OGX, que era o cliente da OSX. Então, foi cercado de todos os cuidados por parte do Eike e da equipe dele. Só para ficar bem contextualizado e claro, Ivo, quando o senhor verificou esses contratos suspeitos, essas faturas sem contraprestação de serviços da Tecna e da Isolux, o senhor procurou o Luiz Cláudio, procurou o Danilo e procurou o Eike. Exatamente. Todos os três revelaram saber que era um pagamento sem contraprestação, que tinha por finalidade que o dinheiro chegasse a José Dirceu. Exatamente. Especificamente do Danilo e do Luiz Cláudio, o nome falado foi Zé Dirceu. O Eike nunca falou Zé Dirceu, mas é mesmo porque ele mantém ele fala em questões mais figurativas. Mas o Luiz Cláudio e o Danilo não hesitaram em dizer isso. E eu diria que o próprio Musa, já que ele está em delação premiada, ele pode revelar a vocês se for feita uma pergunta específica. Porque ele, se eu fui aprovar as medições mensais, e essas medições, a fatura vinha com o relatório de suprimento como se eles tivessem feito esse trabalho. Só que na realidade não foi. Na realidade, o próprio documento era gerado na própria Integra. Mas ele tinha roupagem, absolutamente, um auditor não vai descobrir isso se ele teria que fazer um trabalho extremamente delicado, porque é um crime bastante sofisticado. O trabalho a roupagem de prestação de serviço foi feita através de pessoas da área. Tinha suporte material. Exatamente. Então, o senhor saberia indicar, por exemplo, quem que efetivamente fez o trabalho dentro da Integra, o trabalho que seria o trabalho da técnica? Sim, sem dúvida. A gerência de suprimento, a equipe de compradores e gerente de suprimento da Integra foram os que prepararam o relatório. O senhor lembra o responsável da área? Eu não sei o nome aqui agora dele, mas eu posso pegar o organograma e trazer para vocês, não há dúvida nenhuma. Isso foi um documento gerado dentro da própria Integra. Então, digamos, a Integra gerava um documento com o logo, com a identificação da... Ele preparava as planilhas que iam para a Isolux e Tecna, que colocaram o logo e voltava para a empresa. Tá. Então tem um fluxo, digamos, do produto final da Integra para a Isolux /Tecna, e aí retorna do mesmo jeito. Porque o casamento era um mecanismo de você já combinado de que é desse jeito que eu vou te pagar. Então, com isso, ficava uma operação sofisticada. Nós tínhamos dentro da OSX um engenheiro destacado que ficava permanentemente lá dentro da Integra, acompanhando lá, que foi um preposto do Danilo, foi um engenheiro de nível um pouco menor, chamado Marcelo Mônico. Ele foi desligado depois da Integra, se ele for contactado aí no mercado, ele também conhece bem esse mecanismo, porque ele ficou full time lá dentro da Integra. Então, qual que era a função dele? Desculpa. Ele foi um assessor do Danilo, que era um assessor do antigo diretor da OSX, que ficava lá dentro em tempo integral. Então ele tinha conhecimento dessa ele tinha certeza absoluta
por lá da OSX. E ele foi demitido? O que aconteceu? O que acontece é o seguinte, da época da EBX, né, nadando, com tudo dando certo, né, em 2011, 2012, né, tá tudo tranquilo. Aos poucos o grupo começou a entrar num declínio, né? As ações da OGX foram questionadas no mercado, né? Então, de repente, no efeito dominó, a OGX virou pó, ou praticamente as ações perderam valor, porque foram feitas promessas ou declarações fantasiosas sobre quantidade de petróleo que tinha, etc. Tal. Houve, na realidade, uma frustração dos investidores e a ação da OGX despencou. Ela despencou, a OSX, que tinha na OGX o seu maior cliente, ela imediatamente entrou também em crise, que fez com que ela entrasse em recuperação judicial. Durante esse período, eu estava numa ascensão interna. Eu saí de gerente de construção do estaleiro, assumi a direção da empresa ainda responsável pela construção do estaleiro e passei a tomar conhecimento de outros fatos e dados no nível maior. E então comecei a questionar, até exercer a minha função de diretor nessa condição. Eu fui trocado de seletista para estatutário, junto com o diretor-presidente na época, chamado Carlos de Belô. Nós então entramos em cima do Ike para cobrar a put, que era uma obrigação dele de injetar dinheiro até $1 bilhão dentro da OSX e também na OGX para resolver problemas momentâneos de caixa. O que nós estávamos tendo? Todas as nossas dívidas com os estaleiros lá fora, na construção da OSX 1, 2 e 3, que demandavam pagamentos lá para fora, eles ficaram expostos porque a força do grupo estava se ruindo. Então fizemos, na realidade, uma série de demandas para o AIC em termos de put e também acionar a OGX, que era o nosso cliente, as duas são SAs, e para poder fazer com que, colocar na realidade na justiça. E aí aconteceu, nessa situação, aconteceram algumas coisas importantes de chamar atenção. Embora nós tivéssemos duas empresas, a OGX e a OSX, como duas SAs, né, as duas empresas, em última análise, tinham o mesmo acionista majoritário controlador, o Ike, que administrava como se fosse a empresa dele. Né? Então, ele tomou algumas medidas, quer dizer, quando nós quantificamos o valor da dívida da OGX petroleira contra a nossa empresa, a OSX, a dívida era de $4,5 bilhões, calculada, medida, usada. Nós usamos um escritório da Álvares de Marçal para fazer esse cálculo. Só estou preocupado um pouco de a gente sair um pouco da linha da Integra. Isso. Vamos detalhar antes e daí depois, sem prejuízo, o senhor especificar isso ao final. Então, quando o senhor começou a responder, o senhor começou respondendo um questionamento específico a respeito da saída do Marcelo Mônica. Isso. Ele saiu por uma questão de redução, de conhecer o que estava acontecendo ou por uma questão de mercado? Mercado. Ele começou a ver que a empresa não ia para frente e ele começou a perceber que os próprios fundamentos da Integra estavam desaparecendo porque a Mendes Júnior precisava da OSX por causa do estaleiro do Açu e de repente o estaleiro do Açu não não deslanchou porque os financiamentos começaram a ser cancelados. Ele ficou algum tempo subordinado ao senhor quando houve a substituição do senhor pelo Danilo? Ele ficou praticamente 7 meses debaixo do meu... e aí ele me passou uma série de informações de cocheira lá de dentro que eu não teria essa visibilidade estando à distância, se não fosse ele. Ele explicou ao senhor também, então, com maior detalhamento, essa questão dos repasses de propina. Exatamente. Ele colocou que em todos os contratos, por exemplo, no contrato da Kentec, por exemplo, que a Kentec é uma empresa do grupo Siemens, é uma empresa de engenharia, havia, na realidade, um diretor da Petrobras que é extremamente influente dentro desse esquema de gestão. Então, só vou me lembrar do nome dele agora. Eu vou me lembrar do nome, mas ele é da diretoria da Graça Foster, diretoria de engenharia. Então, havia, na realidade, o preço da Kentec também foi
abusivamente inflado. Normalmente, numa obra de engenharia, quando você vai fazer um projeto desse de grande porte, nós estamos falando de 2 a 3,5% do valor do contrato é a parcela de engenharia referente. Depois você tem a compra dos equipamentos, a montagem e tal. Então a parcela de engenharia é um valor, é um percentual do valor total do contrato. Nesse caso, ele extrapolou todos os parâmetros internacionais. Ele chegava a quase 12%. Nossa. Então você estava sendo obrigado a contratar uma empresa, a Kentec, uma empresa boa, é uma empresa do grupo Siemens, num valor superfaturado. Então havia um interesse, inclusive, desse diretor da Petrobras, de que primeiro fosse essa empresa e também não houvesse nenhuma retenção por parte da empresa nossa de atrasar pagamento, porque era importante que ela recebesse a tempo e a hora. A Kentec. A Kentec. Mas e aí, o senhor falou que no caso da Veolia, da Tecna e da Isolux, o valor iria para José Dirceu. No caso da Kentec... Ali não foi colocado para mim Zé Dirceu, mas ficou muito claro que havia um interesse da diretoria da Petrobras de que esse pagamento acontecesse a tempo e a hora, que não houvesse atraso, especificamente com relação à Kentec. Então, a Petrobras não tinha nenhum interesse nisso, porque era uma subcontratação da Integra que era contratada por ela. Por outro lado, a mesma diretoria, ela implantou a Kentec em outros locais. Então, porque eu volto a dizer, nós estamos falando de 8 navios, 8 FPSOs, e do qual nós estamos fazendo 2, e tinham mais outros 6. Então havia lá uma malha, digamos assim, de interesse. E a Kentec prestou serviço para os outros também. Então, o que o senhor identificou ao longo desse período que o senhor presidiu a OSX foi que a Kentec tinha os seus serviços sobrevalorados consideravelmente. Consideravelmente. E eu falo isso porque normalmente é um percentual do valor do contrato. Em termos internacionais, você está entre 2,5% a 3,5% do valor total do contrato. Sim, serviço de engenharia de modo geral. Que é um serviço normal de engenharia. A Petrobras dá o projeto básico, era dela, você tinha um detalhamento para uma empresa terceirizada. Então, você está entre 2,5% a 3,5% do valor total do contrato. Sim, serviço de engenharia de modo geral. Que é um serviço normal de engenharia. A Petrobras dá o projeto básico, era dela, você tinha um detalhamento para uma empresa terceirizada. Então, era meio inexplicável você ter uma parcela tão significativa de valor. E, de novo, esses contratos foram negociados antes do meu tempo. Sim. Mas, na realidade, todos os números foram extremamente inflados desde o início, né? Inclusive esses da Kentec. Inclusive esses da Kentec. E a Kentec era paga pela Integra no Brasil ou fora? No Brasil. No Brasil. O senhor chegou a levar essa questão também da Kentec para o Luiz Cláudio, para o Danilo? Eu falei com... Aí o Danilo já estava fora, eu coloquei com o Luiz Cláudio, de novo, né? Eu cheguei depois desses negócios terem sido celebrados, né? Então, a orientação é a seguinte: olha, isso aqui é mexer em casa de marimbondo. Está funcionando, esse valor já foi pactuado pelos sócios, vamos pagar. Então eu fui a segunda assinatura para pagamento das faturas, liberação das faturas. E o AI que o senhor chegou a provocar sobre a Kentec? Especificamente não, mas o AIC tinha ciência de que a gente tinha que pagar pedágio para poder entrar nesse mercado. O AIC tinha um interesse muito forte com relação à Integra, porque era a primeira obra da Petrobras dentro de casa. Até então, a OSX foi criada da costela de Adão, da costela da OGX. Então, ali seria a primeira entrada para atender a Petrobras. Durante minha gestão lá, eu estive lá diversas vezes, a Graça Força com a equipe dela, toda da Petrobras, os diretores todos, tiveram lá no Açu. Havia um interesse muito forte da Petrobras com relação à obra do Açu. A Dilma esteve lá, o Lula esteve lá várias vezes, em missão secreta, inclusive pedida para botar um ônibus blindado lá. E eu fiz, inclusive, numa delas, uma andada com o Lula lá e o Ike numa comitiva específica lá na área, depois do Lula ter saído da presidência. Mas havia aí todo o interesse em se diversificar
a OSX para as obras da Petrobras. Ali já tinha, inclusive, aí dentro dessa criação dessa cortina de fumaça, a OSX foi demandada a apresentar material para o mercado, para a CVM, para o Fundo de Marinha Mercante, para o BNDES, para a Kingfish, alguns armadores de fora, mostrando uma carteira confirmada de encomendas que ela não tinha. Inclusive, parcerias da OSX com a SET Brasil na época, o Paulo Ferraz e o Musa, e o Barusco ainda pelo lado da SET, mostrando o interesse da OSX fazer obras junto com a SET Brasil. Então, essas encomendas apareciam como no limiar praticamente confirmada. Então, dava para um investidor ou um desavisado a impressão de que a carteira da OSX ela incluía embarcações ou projetos além da OGX. Tá? Só resgatando, desculpa, Ivo, o senhor mencionou que havia um diretor da Petrobras ou um gerente da área da Graça Foster, que o senhor citou? Um diretor da Petrobras, diretor de engenharia da Petrobras. O senhor não recorda o nome dele? Poxa vida, eu falo com ele. É um camarada, deixa eu me lembrar aqui, eu vou me lembrar o nome dele. O senhor lembra a época em que ele ocupou a diretoria? Da diretoria da Petrobras nós tínhamos dois, um de engenharia e outro de perfuração de operação, né? Era o Formigli, da área de produção, e o de engenharia era o Figueiredo, o diretor Figueiredo. O diretor Figueiredo, ele era o braço da Graça Foster, era o diretor que, enquanto os projetos estão na fase de elaboração e montagem do FPSO, até ele ser entregue para a produção, ele está na mão desse diretor Figueiredo. Uma vez que o navio está pronto, está no campo, inicia o primeiro óleo, ele entrega a chave do caminhão para o Formigli. Então, o diretor Figueiredo, ele teve um poder extraordinário em todos os projetos das empreiteiras que fizeram obra para a Petrobras. Enquanto elas estavam sendo maturadas, o estaleiro sendo construído e os projetos sendo montados do zero, o diretor Figueiredo mandava mais do que... José Antônio Figueiredo, esse? José Antônio Figueiredo. Então, ele evidentemente é uma pessoa, tinha um ar de professor, uma pessoa extremamente culta, né, tecnicamente muito completa, mas também tinha suas manias, né, e tinha também as suas preferências. Nesse caso específico, eu tomei conhecimento de que havia determinadas empresas, como por exemplo a Kentec na área de engenharia, que ele tinha um total interesse, eu diria que iria além da parte técnica. Havia um interesse, porque esses contratos eram contratos de valor significativamente maior do que um contrato no exterior, né? Você mede uma obra de engenharia aí mais ou menos de 2,5% a 3,5% do valor do contrato, e no valor da Kentec ele chegava de 8% a 12% do valor total de um contrato já superfaturado. Então, é alguma coisa a levantar suspeita. Mas assim que foi montado esse gabarito, esse template, e eu diria, só para terminar nessa questão, apesar dele ser uma pessoa extremamente competente como engenheiro, é que a estratégia que a Petrobras adotou foi totalmente equivocada, né? Quer dizer, não só nos valores, em aceitar valores muito acima do que é mercado praticado lá fora, mas também na irresponsabilidade, né? Você acabou pagou-se sinal e adiantamento de projetos e nada foi entregue, né? Veio o caso aí, no caso da SET, né? SET Brasil. Perfeito. Sobre o Figueiredo, só para a gente deixar também contextualizar o que o senhor falou, então, o Figueiredo gestionava pessoalmente para que a Integra contratasse a Kentec, não atrasasse os pagamentos, é isso? Isso, nós tínhamos uma reunião mensal lá chamada ROA, Heads of Agreement, que é uma reunião que ele participava diretamente. ROA, Heads of Agreement, é uma reunião que ele participava todo mês no canteiro. Ele fazia questão de botar a nossa empreiteira Kentec no lado dele, que na realidade era a empreiteira dele, da Petrobras, do próprio Figueiredo,
em que ele questionava a nossa empreiteira, que é paga por nós, mas como se fosse subordinada a ele. E exigia, então, que essa empresa nos colocasse, quer dizer, lavasse a roupa suja, digamos assim, na frente dele, né? Quer dizer, é uma empresa que ele demandava para a gente contratar, nós contratávamos, pagávamos, mas nas reuniões ele questionava como se estivesse trabalhando diretamente para ele. E ele questionava isso em relação a outras empresas? No nosso caso, nós estávamos dentro só no ambiente da Integra, né? Mas o mesmo procedimento ele adotava nas outras. Em relação a outros subcontratados da Integra. Ou seja, ele dava um tratamento especial para especificamente. O senhor lembra o principal representante da Quintec que lidava com isso? Eu só tenho lá só o pessoal a nível gerencial no campo lá, mas eu não tenho as pessoas chaves. Eu posso pesquisar e trazer para vocês aí, mas não deve ser difícil a gente achar aí no site. No próprio contrato nosso, se for feito de novo uma varredura pelo Ministério Público nos arquivos da Integra em relação ao contrato da Quintec, isso vai ficar aparente, vai ficar bem claro quem era o ponto focal e quem estava assinando os contratos. Um ponto interessante para questioná-lo, Ivo, essas empresas, por vezes, elas trazem representantes comerciais, intermediários nessas relações que chamam atenção. Pergunto a você se, porventura, a Quintec, ou no caso ainda a Tecna ou a Isolux, tinham esses intermediários, aquela pessoa que... Eu acredito que só na fase inicial. Eu não presenciei, né? Mas eu vi esse Tachar e o Júlio tiveram lá uma vez, já com o contrato assinado. Desculpa, qual o Júlio? O Júlio, que foi o operador da Isolux. Ele teve lá, nessa reunião que eu tive presente lá com o Luiz Cláudio, em que ele estava questionando o valor total do repasse, que era um dinheiro visivelmente de comissão, em que ele queria maximizar de tal forma que nós tínhamos que pagar o que estava combinado seria o líquido, quer dizer, a gente teria que absorver os impostos por fora da nota e pagar no valor total. Então ele foi um camarada que ele saiu da zona de conforto dele, teve que espichar o pescoço na fase de execução do contrato para fazer valer o acordo que ele tinha feito no início. Esse Júlio seria o Júlio César dos Santos, o sócio do José Dirceu na JD Consultoria? Eu tenho no e-mail aqui, eu vou localizar, passo para você. Tenho o e-mail dele. Tá. O senhor esteve com ele presencialmente? Ele esteve lá fisicamente no escritório da Integra. Perfeito. Em relação a... Eu acredito que esse material, como eu já peguei esses contratos já formalizados lá atrás, eu acredito que se vocês questionarem na época o Musa, vocês vão ter mais informações. Nós temos aqui uma fotografia retirada da internet do Júlio César dos Santos. Eu peço que o senhor verifique se seria ele. Eu não recordo, assim, não recordo. Não tem? Não posso formar, não. Não posso formar. Eventualmente, como tem um e-mail, pode localizar pelo cadastro. Mas eu acredito que essas informações que são na origem, porque eu peguei um barco andando, né? Eu acredito que essa fase de negociação de borbulhante, talvez, quer dizer, eu não vi, eu entrei depois. Sim, certo. Mas acredito que o Musa possa ajudar bastante. O Luiz Cláudio também se beneficia. O Luiz Cláudio, com certeza. O Luiz Cláudio, eu sei que depois que a operação ganhou corpo, né, o Luiz Cláudio Mediano tirou ele de circulação. Ela está... E também tem esse Vitório também, outro diretor também, ele ficou... Aposentaram ele também. Diretor da Mendes Júnior. Da Mendes Júnior. Mas na época de formação do consórcio... Ele era ativo, ele e o Luiz Cláudio. Ele tinha conhecimento desse estratagema de repassar valores para o José Dirceu? Claro. Uma outra questão, Ivo, que eu gostaria de questioná-lo, diz respeito...
Deixa eu achar aqui. Então o senhor mencionou a Tecna, mencionou a Isolux. Uma coisa que não ficou muito claro para mim, elas eram contratadas separadamente, a Tecna e a Isolux, ou era um consórcio? Na realidade é a mesma empresa, porque é a mesma empresa. Se você entrar na mesma... Ela só mudou de nome? Ela, na verdade, ela usa um ou outro nome. São como se fossem duas empresas. Então o senhor viu faturas para uma e para outra o mesmo, ou sempre era faturado para uma? Era, agora eu não sei se era uma ou outra no contrato, mas nos e-mails apareciam os dois e-mails dele, ou Isolux ou técnico. Uma hora ele se identificava como técnico ou como Isolux. Às vezes como Isolux, tá. E aí o senhor mencionou também, então nesse caso da Tecna e Isolux, o senhor falou que não houve qualquer prestação de serviço, né? Não, zero prestação. Só para a gente ter uma ideia de ordem de valores, quanto aproximadamente a Integra repassava mensalmente para a Tecna/Isolux? Esse contrato aqui no levantamento que eu tinha feito lá com eles, né, da própria empresa, nós estamos falando em cima de 6 milhões de reais, que era o valor do contrato, num dos repasses. O contrato 640.025.13, esse serviço de comercial, de que, teoricamente, né, serviço de identificação, coleta de preço, análise de proposta comercial e tabulação de fornecedores no processo de contratação, que esse trabalho que foi feito pela própria Integra, pela própria gerência de suprimento da Integra, ele foi levado para a técnica, dada a roupagem, o papel timbrado da técnica, e volta para a Integra para pagamento, e esse valor do contrato era de R$ 6.053.664,66. Isso foram feitos, foi na época, foi integralmente pago. Entre outros, esse levantamento, como eu falei, eu tive acesso como administrador por um período, não tive lá desde o início, mas acredito que, de novo, se for feita uma varredura dentro do arquivo da Integra, provavelmente, além do contrato da Integra com a Tecna, deve aparecer contrato da Integra com a própria Isolux, porque essas negociações, elas têm uma dinâmica, né? Uma vez aprovado o mecanismo, era feito assim. E aí, só para a gente fechar, a Quentec, o senhor falou da Quentec que era o sobrevalor, né? O senhor tem a ordem de valores, mais ou menos? A Quentec, no caso da verificação dos documentos do FID, que é a documentação base do projeto básico, e execução de engenharia de detalhamento desses módulos, o valor do contrato original era 57 milhões de reais, e aí ele foi aditivado para 70 milhões de reais. Quer dizer, teoricamente, em cima a P67 e P70 é uma plataforma padrão. A Petrobras, ela encomendou 8 caixos replicantes. Então, não há justificativa de você aumentar um projeto que já está supervalorizado de 57 milhões para 70 milhões de reais, de novo, fazer um aditivo em cima de um projeto padrão. Quer dizer, realmente, todos os indícios aqui é que houve um favorecimento da Petrobras, da diretoria, em cima da Quentec, que padronizou as soluções de engenharia e cobrou a mais de todo mundo. Né? Então, é uma vergonha, na realidade. Uma vergonha. Indício de sérias irregularidades. Mas houve serviço prestado, o indicativo é de sobrevalorização. Houve serviço prestado e houve também, eu testemunhei em várias reuniões que eu participei, né, reuniões de coordenação mensal, liderado pelo próprio diretor Figueiredo nas reuniões lá no canteiro de obra, em que ele colocara a nossa empresa subempreiteira, a nossa empresa de engenharia Quentec, que é paga por nós, para colocar do lado dele. Ele questionava como se fosse o braço dele para dedurar, ou para colocar, ou para apontar as irregularidades, ou fraquezas, ou dificuldades da Integra na gestão. Quer dizer, na realidade é uma operação bastante promíscua, né? Porque havia uma obrigatoriedade de contratar ao preço que fosse, pagando aditivo que fosse,
e a gestão era dele praticamente, né? Quer dizer, uma Algum operação momento- extremamente Algum complicada. momento foi dito que essa sugestão do valor de 8 a 12% veio sugerida pela Petrobras ou pelo Figueiredo especificamente? Ou... Não, isso é observação, como eu falei, eu estava fora do país há 20 anos, né? E a gente tem, no meu caso, eu trabalhei 9 anos numa empresa chamada Transocean, que é uma empresa especializada em água profunda. Então a gente está acostumado a trabalhar com sondas de perfuração, máquinas de última geração. Então, existe uma prática do mercado em que o custo de engenharia ele não passa desses batentes de 2,5% a 3,5% do valor total da obra. O que se viu é que um navio sonda, um FPSO, que no mercado externo se vende por 350 a 400 milhões de dólares no máximo, no nosso caso da Petrobras, estava se buscando preço da ordem de praticamente $1 bilhão, né, 950 milhões de dólares, com um valor de engenharia significativamente inflado. Quer dizer, o preço está inflado e o percentual de engenharia está inflado. Então, mostra que alguma coisa está muito errada. Como a engenharia é uma atividade que acontece logo no início da obra, é um mecanismo de você rapidamente sugar e passar para quem quer de direito a propina que for. Uma outra questão, Ivo, além da Chemtech e da Tecma Isolux, o senhor identificou alguma outra empresa que tenha participado dessa dinâmica escura? Nós ouvimos falar dentro de casa lá com o Marcelo Mônico, que era o nosso representante dentro da Integra, a Veolia, também que havia um esquema de favorecimento a nível de valor e de repasse. Mas eu não entrei em detalhes. Eu vejo aqui no mapa que os valores são significativos desses módulos, estão inflados, mas eu não posso afirmar que foi feito com o Zé Dirceu. Na realidade, o escritório Zé Dirceu, ele era dono dessa conta da P67 e P70, porque assim, essa conta foi negociada, essa obra dada para Mendes Júnior e para o SX foi só depois de ter sido satisfeito o escritório dele. Então eu acredito que todos esses repasses foram direto ou indiretamente para ele e ele distribuir para o partido ou para ele pessoalmente. Mas eu diria que na esfera de influência, nesse período 2011, 2012, ali quem estava mandando era o Zé Dirceu. Especificamente o que houve de irregularidade nessa relação? Não, os valores foram significativos, né? Houve prestação de serviço? Teve, mas com sobrepreço, né? O contrato inicial começava com 45 milhões em uma delas e terminou com 94 milhões. Outra de 37 milhões foi para 72 milhões. E isso em cima de um contrato padrão. Você está comprando uma das grandes bolações, que foi uma solução inteligente, que era você fazer um FPSO replicante, quer dizer, o mesmo FPSO você replicar 8 vezes, você tem um princípio da linha de montagem, um princípio de duplicar aquela solução, ou seja, você resolveria, faria a primeira engenharia do primeiro e praticamente seria uma cópia dos outros. Essa solução, na realidade, se mostrou, essa bolação se mostrou que cada um foi diferente, se pagou muito mais. Quer dizer, não há justificativa você ter um aumento de custo da ordem de 100%. Quem sai de um contrato da Veolia de 37 milhões para 72, você está dobrando o preço dos módulos que são padrão. Quer dizer, e são padrão para os outros também, para os outros FPSOs. Então, o que eu vejo é que, como o valor, a etiqueta de preço de venda desses módulos é extremamente alta e não tem batente referência no Brasil, o pessoal fez a farra do boi. O senhor teve algum contato com algum representante da Veolia? Não tive. Isso foi informação de dentro da empresa, em que foi, e acredito que deva ter outras, porque no momento que eu assumi a direção da empresa, olhando o todo,
né, com a saída do Danilo. O Musa foi para a 7, o Danilo substituiu o Musa, depois eu substituí o Danilo. Nessa fase, a OGX já começava a ter sinais claros de problema de gestão, preço, prevaricação de informação no mercado, as ações despencando. A preocupação da OSX foi, primeiro, garantir os direitos dos nossos acionistas, minoritários principalmente, contra a OGX. E aí houve uma intervenção, uma interferência do AIC que eu considero extremamente nociva. O que ele fez? Quando eu fiz parte da diretoria em que o meu presidente era o Carlos Belot. O Carlos Belot tinha debaixo dele o Danilo. O Danilo saiu, eu substituí o Danilo. Então, o meu presidente é o Carlos Belot. Nós como membro da diretoria, fomos ao AIC pedir, em função da situação da empresa, pedir que ele aportasse a PUT, que é a obrigatoriedade dele, o compromisso dele de pagar, já que a gente não tinha como demandar da OGX, que era o nosso grande cliente. O Belot foi demitido, né? O AIC, nós tínhamos contratado um escritório da Álvares Marçal para preparar o estudo financeiro do grupo, para analisar. Nós preparamos a empresa para entrar em recuperação judicial, porque estava em regime pré-falimentar, o grau de dívida nossa era muito forte, a nossa receita estava toda ela impactada com a inadimplência da OGX. Então, nessa hora em que a gente virou os canhões em cima do nosso cliente que estava em default, que era a OGX, o que aconteceu? O AIC tira o Belot, contrata uma empresa chamada Angra Partner, que é o Ricardo K. e o Giovanni Forage, uma única empresa, para coordenar a interface entre a OGX e a OSX. Ao invés de uma se degradar com a outra, como era o caso, nós estávamos demandando a OGX de pagar, o que ele fez? Ele botou essa empresa para tomar conta da OGX e da OSX. O que essa empresa fez, a Angra Partner? Ela anulou a dívida, ela por decisão do AIC, ela decretou a morte da OSX, que me fez, na realidade, fazer uma representação interna junto ao AIC lá, que eu vou mostrar para vocês. O que aconteceu? Quando nós entramos em recuperação judicial, nós provamos para o AIC, na reunião do Conselho de Administração, que a dívida da OGX com a OSX era de 4,5 bilhões de dólares, quanto a OGX devia para a OSX. O AIC achou aquele número muito grande e tal, aí demitiu o Belot, tirou essa agência Álvares Marçal, que é a empresa de consultoria financeira. Quando? Vocês estão falando de quando? Nós estamos falando de 2013, nós estamos falando de setembro de 2013. Certo. E aí no final do ano, no dia 25 de dezembro de 2013, 25 de dezembro é dia de Natal. No dia 25 de dezembro de 2013, a OGX com a OSX publica um fato relevante em que a Angra Partner ela costurou um acordo dizendo que a dívida de 4,5 bilhões da OS com a OG era, na realidade, 1,5 bilhão. E a OSX, que era dona desse crédito de 1,5 bilhão, aceitava as ações da OGX, que valiam 0, fumaça, como pagamento. E ela se tornava, com 1,5 bilhão de crédito da OGX, de papel ruim, se transformava num sócio de 7,5% da OGX. Ou seja, um crime. Isso foi feito no dia 25 de dezembro, publicado num fato relevante, Bolsa de Valores, etc. Tal, publicado no site. No dia 26, no dia seguinte, eu mandei, antes de reclamar violentamente contra esse golpe em relação ao OSX, eu fiz uma documentação escrita para o presidente, para o AIC, para todo mundo, dizendo que aquilo era uma irresponsabilidade, que esses iam ser presos por uma fraude. Para o presidente, o senhor disse para quem? Eu falei para o AIC, falei para o Elquério Rodrigues. O Elquério, na época, como eu estava bastante desalinhado com a visão da EBX, controladora, o que o AIC fez? Pegou um dos membros do conselho dele, chamado Elquério Lerner Rodrigues, que era um membro do conselho de administração, que foi ex-fiscal da CVM,
Ele é um professor de economia, mas ele era chefe da fiscalização da CVM, que deveria ser independente, deveria ter governança independente para checar atos de manipulação do mercado. Ele sempre conseguiu deixar a CVM algemada, nunca deixou, a CVM sempre foi passiva em todos esses descalabros. Esse camarada que foi ex-chefe da fiscalização da CVM, ele fazia parte do conselho de administração. Como eu estava desalinhado com o Ike e com eles, porque dizer, vocês estão... eu estou tomando conta da minha OSX, a OGX está me devendo dinheiro, eu quero executar ela. Ou você me dá $1 bilhão, você falou que tinha que dar, eu vou em cima dela. Alguém tem que me dar esse dinheiro, eu tenho que pagar a folha, eu tenho que pagar financiamento, eu tenho que pagar as minhas dívidas. Eu tenho uma plataforma da Tequinte presa em Paranaguá, pronta, eu estou devendo a eles, tendo que pagar, e eu não tenho dinheiro, nem do acionista, que tem uma obrigação de injetar, ou do meu cliente, que me causou um dano maior. Então, eu fui contra. Então, eles fizeram esse acordo chamado PSA, Plan Support Agreement, que foi um documento em inglês, mas ele foi costurado e publicado no dia 25 de dezembro, quando todo mundo estava dormindo, o mercado financeiro dormindo, no dia de Natal. Eu liguei lá, eu perguntei, vem cá, como é que vocês conseguiram arranjar todos os membros do Conselho de Administração se reunir no dia 25 de dezembro, bêbado? Como é que foi? Aí eu perguntei o Elquério, que foi o presidente, então... Ele substituiu o Carlos Bellot? Ele me substituiu. Porque eu fiquei 2 semanas na posição. Eu comecei a brigar com ele. Quando o Carlos Bellot saiu, o senhor assumiu eu assumi como presidente, ficou por 2 semanas. 2 semanas, depois o Elquério foi apontado pelo Ike para ser... Porque eu falei, eu não vou ficar como estatutário, eu não faço parte eu estou fora. Aí, não, você não pode sair, você é engenheiro, tem teu nome e tal no mercado, né? Você volta a ser seletista, CLT. Então, eu voltei a ser diretor executivo da empresa, não como presidente, mas ainda parte da diretoria executiva. Na minha carteira de trabalho, eu voltei a ser reativado como seletista. Então, o que acontece? O que eu fiquei indignado é que eu estou olhando, nós temos lá as máquinas de última geração do estaleiro apodrecendo hoje. São robôs projetados pela Hyundai, que era o nosso parceiro tecnológico, para fazer um ganho de produtividade gigantesco. Essas máquinas que foram financiamento pago pelo Fundo de Marinha Mercante, pago por nós, estão apodrecendo. E eu vi uma manobra em que o Ike botou essa empresa, Angra Partner, para fazer a paz entre as duas empresas. Então imagina você, eu como diretor, aceitar que a empresa que está me devendo 4 bilhões, que o meu acionista controlador, o Ike, manda eu dá um desconto de 3 bilhões de dólares numa empresa que não tem dinheiro. Eu vou dar 3 bilhões, reconheço 1,5 bilhão e aceito as ações de quem não vale nada como parte de pagamento. Aí eu sou sócio de você me vende 7,5%, ou seja, eu transformei o meu crédito em zero, em fumaça. Certo. Ou seja, ele decretou a morte. Então eu fui em cima do presidente Elquério, fiz um e-mail bastante forte, dizendo o seguinte, ok, isso é uma irresponsabilidade, vocês vão ser presos, isso aqui é uma coisa absurda. Aí na minha sala entraram o pessoal da Angra Partner, que é essa empresa que está fazendo essa costura, o Giovanni Forage, mais o Elquério, mais um Darwin Corrêa, que é um advogado que ajuda lá o Ike nas questões aí de submundo aí, e disseram assim, que eles vão apagar no servidor, meu e-mail, não sei o que, não sei quanto. Eu falei, vocês vão apagar, eu já mandei para mim, para o meu Gmail, então vocês podem apagar se vocês quiserem. Aí obrigaram eles a fazerem uma resposta para mim, que eu tenho aqui, que eu vou colocar nos autos aqui na frente, em que eles soltaram então uma resposta para mim, a minha acusação, no dia 30, dizendo o seguinte, fica tranquilo que nós temos, a OSX continua tendo, dona de 3 FPSOs que nós tínhamos feito para atender a OGX, e que esse seria um dinheiro que a gente poderia usar no futuro. Na verdade, é uma mentira. Eu vou mostrar para vocês, na fase em que a OGX estava construindo lá o seu parque de atendendo os contratos, a gente tinha 3 FPSOs, que são
esse FPSOs Oeste 1, 2 e 3, aqui 1, 650 milhões de dólares, OSX-2, 950 milhões de dólares, OSX-3, 930 milhões de dólares. Esse aqui são 3 navios que tem essa cara aqui, são esses navios que foram feitos no exterior, né? Foi feito um lá na Keppel FELS, lá em Singapura, outro foi feito lá com o pessoal da SBM. São 3 navios, são 3 patrimônios que, bem ou mal, é da OSX. Então, isso aqui poderia ser tornado, vendido e transformado isso aqui em receita da OSX. Esses navios sumiram. Eles criminosamente desapareceram de águas internacionais, saíram das águas nacionais, foram se refugiar na Noruega por conta para pagamento de bancos e financeiras lá fora. E veja, isso aqui... Dívidas da própria OSX? Dívida da própria OSX. Pegando o regime de RJ, a recuperação judicial aqui no Brasil é um regime específico aqui no Brasil. Essas embarcações foram feitas para a OSX Leasing BV lá na Holanda. Então o pessoal, no Brasil é um regime específico aqui no Brasil. Essas embarcações foram feitas para a OSX Leasing BV lá na Holanda. Então o pessoal, vamos dar uma escapada, a gente tira o ativo daqui e leva para a água internacional. Quer dizer, era para... Isso aqui é um crime contra a gente, quer dizer, isso aqui é dinheiro do cidadão, isso aqui era dinheiro da OSX. Você tem aqui praticamente 2 bilhões e 700 milhões de dólares foram zarpados das águas nacionais e estão escondidos lá fora. Então eles vão ser desmontados ou vão ser pintados, daqui a pouco volta aqui com outro nome para um contrato novo. Isso é uma responsabilidade. Eu reclamei disso, entre outras coisas. Eu falei, olha, primeiro, a gente tem aqui na Queiroz Galvão e outras empresas precisando colocar plataforma de FPSOs nos campos aqui do pré-sal. Esse navio está pronto. Ele está pronto, é só botar lá em cima do campo e começar a produzir amanhã. Praticamente com um mínimo de modificações. Ah, não, mexer no navio do Ike é como se tivesse lepra. A gente não pode mexer. Leva para fora, ou seja, some com 2 bilhões e 700 milhões. Eu tenho esperança que vocês vão atrás disso, porque agora vocês chegaram em Portugal. Se a gente conseguir trazer esses ativos arrestados, eles saíram sem autorização. Se eu imaginar que no regime de recuperação judicial você tem, primeiro, a primeira prioridade os trabalhadores, né? Aí você tem fornecedores e bancos e financeiras. E isso aqui foi para atender direto bancos e financeiras. O interesse imediato do Ike nessa operação, essa operação toda, Ivo? Qual que era o objetivo dele quebrar a primeira operação... primeiro assim, ele estava bastante insatisfeito, porque como a nossa diretoria, né, eu estou lá na diretoria olhando a OSX, a minha sociedade anônima, eu vejo o acionista majoritário, ele é o acionista, mas tem o olhar todo. Tem governança corporativa, você tem regulamentos da CVM que você tem que cumprir, você tem fatos relevantes, você não pode trabalhar como se fosse uma padaria. Então, o que eu queria colocar é o seguinte, para mim, a OGX que me causou um problema grande, me fez me endividar, eu vou em cima dela, eu vou executar ela, eu vou pedir a falência dela, e vou pedir o dinheiro do Ike até o último tostão. Se ele tem um compromisso que ele assinou quando ele abriu o mercado de capital, no IPO lá dele, de pagar 1,5 bilhão, eu vou pedir para ele comparecer com esse dinheiro. É lógico que ou seja, a OSX estava caminhando rapidamente para pedir a falência da OGX. Então, no caso da OGX, que é uma empresa de petróleo, dono de alguns campos, não tem ativo nenhum, ele viu como sendo era preferível ele manter ela viva e matar a OSX. Foi o que ele fez. Então, no dia 25 de dezembro, quando ele fez esse plano de suporte de 2013, quando ele fez, ele está com o documento aqui, quando ele fez esse plano, costurado pela Angra Partner, que ele botou uma mesma empresa para tomar conta de duas distintas. Ou seja, eles fizeram um acordo, na realidade, matando todos os acionistas da OSX, todo mundo foi para o espaço. Foi quando eu conheci o Aurélio Valporto, acionista da OSX minoritário. Quer dizer, eu assisti algumas reuniões de diretoria, do qual participei na minha gestão, e também participei de algumas reuniões do Conselho de Administração.
O representante do acionista minoritário numa SA é uma piada. O cara não está lá, assina, mas não está lá. Quer dizer, não tem voz nenhuma. Quem manda é o Ike. Então, esse assunto, né, primeiro, botar o eu quero, que era então presidente, debaixo do guarda-chuva do cara que era ex-CVM, então presidente, tirar da posição do Conselho de Administração. Ele desceu para ser presidente executivo da OSX para me substituir porque eu não estava desalinhado com eles. Esse cara, ele, debaixo da batuta dele, eles fazem um plano em que eles publicam no dia de dezembro um plano criminoso para matar o OSX. E o Ike passou só a pagar a mesada. Eu vou ver quanto é que é a folha aí. Então ele não quis fazer com que a empresa falisse. Ela está em recuperação judicial, o valor da ação dela é zero, ele não quer que ela morra, porque aí cria um efeito dominó, mas todas elas estão entrando em recuperação judicial. A OG também entrou. Mas o que ele fez com esse plano? Ele tirou uma dívida de 4 bilhões e meio que virou pó. Isso é uma sacanagem. Pô. E considerando que essa decisão foi 25 de dezembro de 13 e que o senhor saiu em outubro de 14, o que aconteceu depois disso, de dezembro de 13 até outubro de 14? Todas as retaliações possíveis. Eu fiquei, de novo, olhando para o estaleiro, né? Eu voltei a ser CLT, deixei de ser estatutário. Perdi, para você ter ideia, perdi 70% do meu salário, porque tinha lá um monte de benefício. Eu falei, porra, vocês vão ser presos? Essa turma aqui... Eu voltei a ser protegido pela CLT e passei a olhar o que nós tínhamos. Nós tínhamos 2 embarcações, OSX1 e OSX3. Na função como diretor estatutário da OSX, a gente tinha uma área de engenharia e uma área de serviço, e o estaleiro. Então, o estaleiro lá estava... Eu botei o estaleiro em hibernação. Quer dizer, primeiro, preservar todos os equipamentos. Eu tinha... Eu acho que a gente pode até fazer o seguinte, para a gente não desfocar muito do nosso aspecto inicial desse tema, a gente pode... eu tenho alguns esclarecimentos finais aqui, e aí, sem prejuízo da gente detalhar essas outras operações num termo subsequente, né? Voltando agora para Consórcio Integra, Ivo, e aquelas empresas, a Tecna, a Isolux, a Chemtech, a Veolia, nesse contexto e a relação as conversas que o senhor teve com o Danilo, com o Luiz e com o Ike, teve algum outro personagem que chamou atenção, alguma outra figura já da Operação Lava Jato, eventualmente, que o senhor recorde? Evidentemente o Musa e o Carneiro, né? O Carneiro, curiosamente, o Carneiro ele tinha uma influência muito forte, né? Ex-Petrobras, um cara de boa reputação como engenheiro dentro da Petrobras. Ele passou a ser presidente da OSX, depois foi presidente da OGX e hoje é presidente da SET. Então o Carneiro ele tem livre trânsito, né? Tinha com o PT, né, com a Graça, com a Dilma, com certeza, tinha com o Ike, e foi um cara, de certa forma, uma pedra de espera dentro da SET, se houvesse uma guinada, né? Então, eu tive alguns contatos com o Carneiro, mas nada que ele bastante cuidadoso, não revelou, nem quis mostrar nada nessa linha. Qual foi o período que ele foi presidente da OSX? Carneiro? Nós podemos ver aí 2011, a primeira etapa, a construção, ele com o Musa. Ele foi visitado como OSX pelo como chama o baiano. Ele era o OSX, presidente da OSX, o Musa, diretor da OSX, quando o baiano ia lá para vender o assunto 7, porque se queria fazer sonda. Estava sendo negociado o interesse da OSX com a SET, quer dizer, e última análise do Ike, né, da EBX, né? Havia todo o interesse do Ike de, além das encomendas, talvez o Ike já tivesse uma visão muito clara lá no início, antes da derrocada, que a coisa ia falhar e que ele não podia ficar na dependência só dos contratos da OGX. Então precisava injetar alguma coisa nova.
injetar a Sete Brasil seria uma coisa importante. Então, nessa época o Fernando Baiano estava lá, 2011, 2012, antes mesmo de eu estar lá. O pessoal chamava a atenção para mim de que tinha um cara estranho que passava lá, conversava com o Musa, conversava com o Carneiro. Eu acho que o Carneiro não está na direção premiada não, né? É que a gente não pode revelar esses fatos. Mas o Musa com certeza está, ele pode corroborar. O Fernando Baiano, ele frequentava a sede então da OSX? Direto. Ele subia a OSX. A sede da OSX na época era o prédio do Hotel Serrador, na Praça Mahatma Gandhi. Era o prédio inteiro, era da EBX. O último andar era do Ike, na cobertura. Nós ficávamos no 13º andar. A OG ficava acho que no 7º, 8º andar. Então, o Fernando Baiano se identificava, subia pela escada, passava na OSX, falava com o Carneiro, falava com o Musa, depois subia lá, ia no Ike. Então ele fazia. Só que. Ele conversava com o Ike também? Também, direto. Só que é o seguinte, na época, o Ike, em 2011, 2012, o Ike peitava a Petrobras, peitava a Vale. Ele é um cara intragável. Talvez ele tivesse colocado condições muito fortes contra o esquema lá do próprio Dirceu ou das empreiteiras da Odebrecht, não sei. Ele conseguiu quebrar um pouco o negócio quando ele fez o acordo com a Integra para fazer uma obra pequena, mas a obra, apesar de ser uma obra grande, é pequena em relação ao tamanho do Açu. Ele tinha uma pressão, ou ele tinha um interesse em dominar, digamos assim, o esquema das grandes. As grandes não deixaram ele entrar, né? Então, isso é uma realidade aí. Tá, e o Baiano participou dessa parte da Integra? Eu não vi o Baiano na Integra. Era Sete Brasil. Eu diria que é mais Sete Brasil. Aí eu diria o seguinte, quem pode dar mais informação, porque quem sentou com ele lá era o Musa, né? O Musa particularmente. E o Carneiro e o Musa participaram dessa fase da Integra? Com certeza o Musa sim, porque isso foi na gestão deles em que um era presidente e outro era diretor. Isso na fase lá atrás. No momento do fechamento, né, do início do que veio a ser o consórcio Integra, o presidente era o Carneiro e o diretor da área era o Musa e o comercial era o Carlos Belô. Todas essas informações, se você entrar nos fatos relevantes lá no site da IBX, tem lá as datas de nomeação dessa turma, está bem claro lá. O Musa era diretor? Diretor de construção. E o Carlos Belô era diretor comercial. Diretor comercial. E o Carneiro é presidente. Depois o Carneiro saiu de presidente da OSX para presidente da OGX. E o Belô subiu para a posição de presidente da OSX. O Belô também tinha conhecimento sobre esse esquema todo? Eu acredito que sim. O senhor chegou a conversar com ele a respeito? Eu cheguei a conversar, mas o Belô, eu me recuso, porque o cara... Eu não sei, eu vi o Belô na época quando afundou aquela plataforma P36, e é um cara, porra, o cara sempre me pareceu ser um cara coerente pra caramba, né? Mas depois que vi o Zivi na cadeia aí, também já não... O senhor não tem certeza, então, da participação dele? Não tenho certeza. Mas acho que valeria a pena indagar ele. Uma outra questões que me ocorrem aqui, o senhor falou que o grupo do José Dirceu, que envolvia lá o Júlio, né? O Júlio César dos Santos, o Júlio, na verdade, o senhor não tem certeza do sobrenome. Eu vou no e-mail certinho o sobrenome dele lá. O senhor quer ver já, se o senhor conseguir, já seria interessante para deixar esclarecido aqui. Certo. Esse grupo do José Dirceu, ele participou para que ensejasse a contratação da OSX nessas plataformas, né, da Petrobras, né? Isso. O senhor sabe dizer se havia, em relação a outros estaleiros, a outras empresas, havia uma divisão de mercado, assim como revelado no âmbito da diretoria de abastecimento, por exemplo? Não sei dizer, eu ainda estava no nível muito operacional na obra no Açu praticamente. Quem acompanhava mais de perto isso pela Integra, o senhor disse que era o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio pela Mendes Júnior, o Danilo Batista pela OSX
mas o cara anteriormente é o Musa. Musa mesmo. Tá. O Musa até o Musa ele retrocedeu todos o esquema de corrupção até da época que ele era Petrobras puro, né? Então eu acredito que essas alianças com essa turma, com esses esquemas, já vêm lá de trás. Então eu acredito que ele possa ter fatos e dados relevantes. Perfeito. Ó, esse aqui é o e-mail do dia 25 de dezembro, que é o Plan Support Agreement. Aqui está, eu mandei lá para o Elquério Rodrigues, que ele era o atual presidente, era o presidente da OSX. Esse camarada veio do Conselho de Administração do Ike Batista. Ele é o cara que o Ike botou lá embaixo porque eu estava desalinhado, aí eu era um diretor rebelde. Então, ao invés de me demitir, me manteve como diretor, mas botou esse camarada lá na frente. Então, ele era da tropa de choque. Teoricamente, esse camarada aqui, se vocês chamarem para depor aí, ele como ex-CVM, ele tem um conhecimento técnico de todas as irregularidades. Era para ele pescar e não deixar passar, mas ele fez vista grossa. O Giovanni Forage... Esse é do desmonte da OSX que o senhor estava relatando. Isso, né? Vamos só relacionar, acho que os documentos, depois a gente detalha. Então o senhor estava mandando, apresentando agora esse e-mail, cujo título é Fato Relevante OSX 25/12/2013. Dia do Natal, exatamente. São com as mensagens a ela, a eles subsequentes. Aqui eu também queria colocar para vocês um parecer de uma empresa norueguesa com relação a sumir com o navio daqui e levar para fora do país, ou seja, tirar um ativo que seria a retirada do OSX 1, 2 e 3. Daqui no caso o OSX 3. Perfeito. Tá? Então, o senhor apresenta um memorando, está em inglês, um draft for discussion purposes. Aqui eu queria também apresentar essa reestruturação da OGX, em de dezembro, que gerou, na realidade, esse plano de perdoar a dívida da OSX com ela, ou seja, dá um desconto de 4 bilhões e meio, transforma, e tem agora a OSX como um gatinho lá com 7% das ações, que é uma responsabilidade ferrada. Isso aí foi promovido pela Angra Partner, que eu diria assim, a ação desses camaradas, né, se você for olhar a governança, CVM, etc., eles visivelmente entraram numa área ilegal. Que está relacionado com aquele e-mail inicial. Exatamente. Aqui também tem uma ligação, nós, né, da OSX, na realidade são praticamente 37 OSX no total, entre as brasileiras e estrangeiras. Na realidade há uma malha grande em que aqui na legislação brasileira você tem a lei brasileira, evidentemente, né? Mas nós temos a OSX na Holanda, a OSX na Áustria, então são várias OSX. Quando eu assumi a direção como presidente, eu acabei tomando conhecimento no meu Power Attorney do que eu era responsável. Então aqui eu estou dividindo com vocês alguma troca de informação feita que mostra que nesse processo nas 10 medidas contra a corrupção, de tentar sanear para frente, a gente tem que arrumar uma forma robusta de evitar que as diferenças de foro e que permita, na realidade, você sacar ativo aqui com um passe de mágica. Foi tirado de vocês, nós como contribuinte, 3 bilhões e meio de dólares, e você vai dizer agora vai ficar numa luta entre Noruega e Brasil, um em cima da legislação de RJ, outro em cima porque é embarcação de bandeira estrangeira, apesar de ser fabricado no Brasil. Mas eu acho que eu queria até ajudar vocês aí se for o caso aí como... Então eu e-mail intitulado OSX, anúncios para a mudança da diretoria de executivos, composição. Outro de texto. Janeiro de 14. Esse documento também é considerado relevante aqui, que é um parecer para o término desse contrato da OSX3. Tudo foi feito com consultoria e especialidade de como desaparecer com esse ativo de tal forma que fique numa área cinzenta, que você não consiga arrestar
e vamos supor, havia o risco da Marinha do Brasil não permitir que a saída da embarcação fosse autorizada, porque você está produzindo petróleo. Uma certa altura você tem que parar no campo, você tem que desconectar. Então tem um processo com o meio ambiente, né, etc. Então tudo foi levado em consideração para você fazer, tirar fora, visando frustrar a execução. Frustrar a execução. Perfeito. Aqui tem nós tentamos aí no início, né, como a OSX não estava mais pagando a gente, a OGX, né, a gente começou a tentar vender esses artigos no mercado externo. Mas na realidade a OGX com a Angra Partner tirou eles fora. Provavelmente ganharam uma boa comissão, e aqui está o valor aproximadamente em milhões de dólares, mas cada um, né? Essas embarcações que foram... Aí tem um histórico técnico, etc., tal, da embarcação, mas de novo é uma informação importante aí. Aqui era uma posição do Ike lá dizendo que o Brasil, o sonho não acabou. Esse documento aqui da Tequinte, com relação ao OSX Brasil, que dentro da irresponsabilidade da OGX de ter mandado a OSX contratar, fabricar, etc., no final abandonar a obra no meio do caminho, a Tequinte, que era a nossa empresa terceirizada para construir uma plataforma chamada WHP em Paranaguá, ela construiu, está com ela pronta, está inclusive lá no porto pronto, e não tem serviço, não tem. Ela fez um resumo através de história de advocacia bastante arrumado, mostrando os fatos relevantes e os artigos na lei com relação à queixa-crime, que eu considero relevante até como subsídio para vocês, porque não vale só o que você quer, mas é o artigo da lei que foi afetado. Bom, eu vou ainda chegar lá na frente. Não, essa informação aqui é o contrato da Integra, que é a terceira alteração contratual que me nomeia, do dia 2 de julho de 2013, que me nomeia como responsável pela Integra pelo lado da OSX, em que eu continuo, eu e o Luiz Cláudio, documento. Agora eu vou chegar lá no meu e-mail e eu acho que tem que imprimir aqui esse e-mail deixa eu ver se eu acho que o e-mail esse aqui eu ia deixar com vocês também. Esse pendrive? Esse pendrive aqui, que é o... que tem alguns e-mails. Eu acredito que parte dele já está nesse e-mail anterior, mas eu achei relevante para vocês olharem aí. Tem inclusive a nomeação. Então, um pendrive intitulado Integra P66 P70. No interior do pendrive tem 5 arquivos: Integra Mendes Júnior, 5 pastas, né? 5 pastas, desculpa. Integra Mendes Júnior, Petrobras, PGR Noronha, Replicantes /OSX /MJ, subcontratos. Quando você entrar no PGR Noronha... O que é PGR? Que é a procuradoria que eu botei ali na frente. Tem um comunicado ali, tem uma... Eu vou achar aí um e-mail em que eu mostro... Deixa eu ver aqui, tem um e-mail... Tem um e-mail que mostra a reunião que houve lá na... Tem aqui então arquivos 3 de março de 2000, reunião diretoria, obras comuns... Aqui embaixo, essa aqui é a proposta de gerenciamento, essa aí de baixo. Não sei se eu vou conseguir abrir esse formato, vamos ver. Proposta de gerenciamento de suprimento a Isolux Tecna JD para Integra, né? Consegue abrir? Ele está... Eu acho que tem essa... Lento, mas... Enquanto abre, esse relatório também o senhor vai deixar? Não, isso aqui só se você quiser. Você já tem isso aqui, mas
Isso aqui você já tem na informação. Porque, na realidade, aqui, quer dizer, está naqueles pendrive lá, tem o que são as OSX e os serviços. Então, o que mais me choca, na realidade, em relação... Aqui tem as obras que foram feitas, o SX2, o SX3, onde que foi feito, quem que executou, né? O valor da SBM, o valor realizado. E aqui tem essa WHP, que é a informação que essa que está na T-Quint, ela foi executada, foi dado um contrato, feito pagamento, feita a obra, execução, no final a obra está pronta e você não quer. Você abandona ela na frente. Isso é uma destruição de valor. Pago, mas no final fala que não quer. Não precisa. Né? Agora acho que o arquivo não está executando, mas em seguida nós solicitamos a ajuda técnico aqui de informática e a gente abre o arquivo. Então o senhor vai apresentar esse pendrive? Esse pendrive eu vou entregar para vocês com esses arquivos. E ali eu queria chamar a atenção que ali tem um e-mail trocado com a técnica Isolux, é uma troca de e-mails entre a Isolux e o Luiz Cláudio. Eu fui copiado e ali então mostra quem são as pessoas da técnica Isolux que são emissários diretos do Zé Dirceu, que foram o protagonista, que foram lá fazer a cobrança, exatamente. E ali no caso era já um dinheiro miúdo, que era a questão dos impostos. Eles não queriam pagar os impostos, queriam que nós pagássemos aquele valor líquido para eles, não bruto. E foi essa questão que levou o senhor até levar isso até o próprio a própria AIC, exatamente. Que diabo é isso? Por que pagar não estão fazendo imposto isso? em cima de propina, foi esse questionamento? Não, foi pior, né? Por que nós estamos contratando um negócio que a gente sabe fazer? Quer dizer, que história é essa? Né? Quer dizer, você montou uma operação, né? Imagine você que esse estaleiro do Açu, né, essa obra, é uma obra gigantesca, né? Você não tem um projeto desse porte no mundo. Quer dizer, o Ike, no projeto dele, na concepção dele, fazer esse porto do Açu, ele está fazendo um super porto e colocando a OSX um dos maiores estaleiros do mundo. Seria um dos maiores estaleiros do mundo. Então, por que eu vou subcontratar uma consultoria desse tamanho para fazer um trabalho que nós temos a competência de fazer? Aquilo me chamou a atenção primeiro no escopo, depois no valor, depois no conteúdo. Né? E aí ele falou, isso aí já está negociado. Os contratos o senhor está fornecendo aqui nesse... Isso, aí estão, exatamente. Tem aqui os contratos com a Tecna, Isolux também? Vamos procurar isso, talvez tenha. Eu consegui o que eu tinha ali na mão, o computador teve que ficar lá dentro da empresa, né? Quer dizer, aqui acaba não tem. Mas tem da Quentec aí. Quentec, né? Nós encontramos naquele primeiro HD que o senhor deixou aqui com o Ministério Público Federal em fevereiro, nós encontramos esse documento aqui, um termo de compromisso que celebra o Mendes Júnior, o OSX e a Isolux. Esse é um deles. Tem o da técnica, como eu falei, técnica está aqui na planilha comum e tem a Isolux que é outra. Então, o senhor reconhece quem assina aí pela... Esse aqui é o Luiz Cláudio. E pela OSX? Aqui acho que aqui tá eu acho que é o Marcelo Mônica, essa assinatura dele. Sim. Pela Isolux o senhor não saberia dizer, né? Pela Isolux não sei dizer, mas até aqui está o número aqui, né? Esse é um contrato desses ideologicamente falsos. Totalmente falso. Tá aqui embaixo. O objeto é exatamente esse aí, o Luiz Cláudio Machado e aqui o OSX Eduardo Musa. Aqui talvez fosse o Musa, talvez. Em 2012 é Musa, que o Marcelo entrou depois. Essa assinatura aqui é do Musa. Certo. Perfeito. Eu acho que a gente pode... eu só vou narrar aqui para ficar constante no áudio também, e aí a gente anexa isso ao termo de depoimento. Então, essa moça aqui, Melina, essa aqui faz parte
da Isolux Tecna, mesma moça que teve lá na obra, Melina Takeuchi. Essa é de quem? Essa aqui é da... Tá, mas eu não entendi, ela faz parte do quê? Não, ela assinou como testemunha, mas ela faz parte desse esquema da Isolux, ela também é uma Liceu. entendi. Ela assinou como representante, como testemunha, mas ela é uma pessoa vinculada à Isolux. Exatamente. Ó. Aqui vou deixar esse aqui que é teu, né? Aqui eu tô... Aqui eu fiz... Eu queria botar aqui para facilitar a tua vida. Aqui era o meu contrato, o meu cartão como agente executivo, como eu fui lá para construir o estaleiro, né, de junho até junho, depois fui diretor. E hoje eu trabalho nesse estaleiro, né, que é um estaleiro bem menor, né, a gente está fazendo embarcações lá, mas é o meu paradeiro atual. Se eu morrer, a viúva está aí. Você tem... Perfeito. Não sei se o Dr. Júlio... Eu acho que a gente pode encerrar, né? Doutor Ivo, se o senhor tem algum esclarecimento a mais? Não, o que eu queria dizer para você é o seguinte, esses números que foram colocados, né, a primeira indicação com relação ao Fundo de Marinha Mercante, né, quer dizer, é uma verba extraordinária que está sendo usada de uma forma irresponsável, né? Se vocês conseguirem, eu me coloco à disposição no que eu puder ajudar. Mas se a gente conseguir avançar para entrar dentro do esquema, dentro da malha do BNDES, que é um deles, vocês estão olhando a Petrobras, mas o BNDES financiou, foi agente financeiro dessa aí. O BNDES, ele tem que dar, para sacar esse dinheiro do Fundo de Marinha Mercante, o tomador do empréstimo, ele vai ao BNDES, ele exige as garantias como se fosse um banco normal. Para eles fazerem essa ponte e liberar esses recursos, eles realmente, todo o BNDES está comprometido, do meu ponto de vista. Então, o meu sonho era vocês conseguirem meter a mão e trazer o BNDES para dentro dessa roda aí da Petrobras, por um lado. Por outro lado, no lado externo, no lado internacional, essas 10 medidas contra a corrupção, a gente tem que arranjar um jeito de blindar. Eu falei com relação ao Zivi, né? O Zivi que eu conheci é um cara que eu vim lá de trás, a mulher dele era amiga da minha mulher, ele começou como engenheiro de equipamentos da Odebrecht, depois foi diretor da UPL Perfurações, e foi, na realidade, disparou a vida dele como representante da Keppel FELS. Na realidade, o mentor, o cara que puxa os cordéis da Keppel FELS, que teve uma negociação aqui no Brasil, que fez a negociação para tomar conta lá da Verome, da Brasfels, a Brasfels, junto com os outros estaleiros, ficou na mão do Nelson Tanuri, que era um ex-protegido do Collor. Então ele tinha lá o estaleiro na mão dele, Nelson Tanuri. Então esse cara é chamado Sibichu, Chu Chaoben, que eu menciono aqui na lista com relação ao Zivi. Esse cara é o grandíssimo corrompedor, é o mago que está por trás puxando os cordéis. O Zivi não dá um tostão para ninguém, ainda mais como um judeu. Eu não sou judeu, mas eu respeito aí o lado judeu com mão fechada. Ele não daria um tostão se não tivesse o aval do cara de cima. E esse cara de cima, esse cara chamado Chu Chaoben, que foi o cara que montou essa operação da Brasfels lá atrás. Quer dizer, da Brasfels. Então, quando ele veio para o Brasil, o Zivi, ele usou o Zivi, ele sempre usou o Zivi como o Zivi até diz que ele é representante desse cara, Sibichu, que chama-se Chu Chaoben, que é o cara dono, que é o responsável, Chu Chaoben Sibichu é Chu Chaoben, que é o nome dele, Sibichu, chama de Sibichu. Ele na realidade é o chairman do grupo Keppel Offshore Marine lá em Singapura. Esse grupo Keppel Offshore Marine em Singapura, e até chama atenção no e-mail aqui. Seu Ivo, até assim, para a gente não misturar os temas, só para deixar claro, em relação a esse termo específico que é em relação ao consórcio Integra. Certo. O senhor tem mais algum esclarecimento a prestar? A única coisa que eu queria colocar é o seguinte: hoje a Integra ela virou pó, as obras foram interrompidas, estão sendo colocadas numa balsa para levar isso para terminar lá na China. Tá, hoje acontece isso. Essa é a situação atual. Se você for lá no Açu hoje, a obra foi desmontada, foi paralisada e foi negociada com a China. Então,
todo esse dinheiro, esse superfaturamento, o pessoal se refastelou, todo mundo fez o seu dinheiro, mas não houve ganho nenhum. Quer dizer, a plataforma, a 67 e a P70, elas estão sofrendo. Não foram finalizadas. Estão indo para a China. E quem amortizou o prejuízo, no caso, foi a própria Petrobras, que efetuou pagamentos. A própria Petrobras que efetuou os pagamentos e não teve o que precisou, né? Na realidade, quando você vai fazer na P66, que é a primeira plataforma, a P66 é o primeiro navio dos 8, ele está fisicamente lá na Brasfels. Está parado há praticamente 2 anos. Tem uma tripulação a bordo, não faz absolutamente nada, e estão faltando alguns módulos que ficaram presos, não conseguiram ser terminados. Um dos módulos do nosso Brasil querido está pronto lá em Charqueadas, pela IESA. A IESA entrou em falência. A Receita, como isso é embarcação de bandeira estrangeira, o módulo foi proibido pela Receita Federal de sair de lá. Então, esse módulo lá, que superfaturado, foi cortado em pedaço, sucateado, e a Petrobras contratou na Tailândia um outro módulo igual que tem charqueada para ir lá para Brasfels para fazer a montagem lá. Isso é o Brasil atrapalhando o Brasil. É um absurdo. O que eu queria colocar é que existe uma solução. A indústria naval praticamente morreu com toda essa ganância das construtoras que entraram nesse meio. As obras ficaram espalhadas, na realidade. Existe assim, uma solução técnica, uma solução gerencial de arrumar isso, mas só pode ser feito por um governo primeiro que pegue todos os credores que estão demandando contra a SET, colocar todos eles contra a parede, em cima dos atos ilegais, trazer esses equipamentos para cá e terminar. Existe, colocando só em termos de futuro, nós temos um estaleiro lá no norte chamado Atlântico Sul, um estaleiro espetacular, gigante e tal, feito também pela Camargo Corrêa, que era os Galvão, no esquema de propina, um horror. Mas o estaleiro está pronto, funciona, beleza. Era, de algum jeito, o governo entrar lá, trazer um grupo forte e moralizar e terminar essas obras que o Brasil precisa. Uhum. Acho que a gente pode até... Estou com um pouco de receio do tamanho do áudio aqui. Eu acho o seguinte, como tem esses outros termos e a gente pode ouvi-lo à tarde sobre esses temas específicos, a gente podia encerrar esse áudio e aí a gente, em relação a outros temas, a gente prossegue depois. Então vamos encerrar esse áudio e assinar o termo. Perfeito.